Eu quero falar sobre a edificação da igreja. E eu queria que você abrisse comigo Romanos, capítulo 14, versículo 19. Esse é o mesmo autor que escreveu para Coríntios e Gálatas. Em Coríntios, a igreja estava sofrendo com a carne porque havia divisão nela. Uns diziam que era de Apolo, outros de Paulo, outros de Cefas. E Paulo bradou então: acaso Cristo está dividido? Porque havia divisão, irmãos, e aonde há pessoas que andam no Espírito não há divisão. O Espírito não promove divisão. O Espírito promove edificação. Em nome de Jesus. O Espírito promove edificação. E eu creio que é isso que a igreja hoje, eu sinto de falar isso para a igreja, não só para o Mevan aqui, mas aonde chegar essa mensagem, porque nós confundimos muitas coisas hoje. Nós estamos usando uma régua de medir que não é do céu, para estabelecer aquilo que é certo e aquilo que é errado. O céu tem os seus próprios princípios e não dependem da terra, não depende do príncipe desse século. E não adianta os meus conceitos, eu tenho os meus conceitos também, as minhas opiniões. Não pense que eu sou diferente de você. Mas diante da glória do Senhor, hoje eu senti um pouco da sua glória aqui. Imagina quando nós estivermos face a face com Ele e conhecermos Ele como também somos conhecidos dEle. Não vai sobrar nada dos seus argumentos. Naquele momento, irmãos, eu não sei se você pensa que você vai poder falar alguma coisa, mas naquele momento você só vai se prostrar, porque todos vão se prostrar diante dele. Todos. Reis, príncipes, os poderosos, dos mais simples aos maiores dessa terra. Todos vão se prostrar. E quando Paulo ele escreve para Timóteo, não somente para Coríntios, não somente Coríntios, mas a igreja de Gálatas também estava passando por conflitos, divisões ali entre os irmãos, opiniões. Irmãos, é normal que haja problemas, divisões, mas nós não podemos perder o céu de vista. Nós não podemos perder as palavras do Senhor de vista. No momento em que nós tiramos a palavra do Senhor como padrão, como modelo para a nossa vida, nós começamos a naufragar na fé. Nós começamos a viver de qualquer coisa. Mas assim como a gasolina está para o meu carro, a palavra do Senhor está para a minha vida. Da mesma forma, não há como caminhar, não há como ter vida sem essa palavra. E hoje eu peço a Deus que eu possa passar para você um pouco do que Paulo sentiu. Eu oro a Deus que Ele derrame sobre nós, nesse lugar, essa noite, um pouco do sentimento de Cristo pela igreja. Cristo teve os sentimentos perfeitos pela igreja. Ele se doou. Os sentimentos de Cristo é aquele que você morre por algo. É aquilo que você morre por amor. Aonde você vai perceber em Cristo que até as disciplinas mais fortes e severas das Escrituras era baseada no amor. Era sempre para corrigir, trazer remédio, trazer cura. Aonde um dia ele discipulando os discípulos, João, saindo de um lugar que não tinha recebido ele, perguntou para o Senhor: olha, mestre, a gente não foi recebido em tal lugar, o Senhor quer que a gente ore agora e desça fogo do céu e destrua toda aquela cidade? O Senhor olhou para João e falou: não, você não entendeu, eu não vim tirar a vida do homem, eu não vim esfolar o homem vivo, eu não vim matar o homem, eu vim dar vida ao homem. E todo movimento que você for ver da igreja, que não for uma continuidade da vida de Cristo, você pode perceber que não é esse fruto que coincide com a raiz dessa árvore. Por isso que o Senhor fala: vocês vão conhecer a árvore pelos frutos. E os frutos são manifestações semelhantes à de Cristo. Os seus sentimentos,
fruto do seu caráter, os frutos do Espírito, obras e movimentações que vão partir, vão emanar essas características. Você vai perceber. É igual um pai quando vai disciplinar um filho, educar um filho. Se ele faz com raiva, gera rebeldia. Mas a disciplina mais difícil para um pai é disciplinar com amor. Se você é pai, você sabe o que eu estou falando. Porque disciplinar com amor não dói no filho, primeiramente, dói em você. Dói muito em você. Você disciplinar um filho com amor. Porque disciplinar com amor, você está disciplinando para desenvolver ele, para guardá-lo, para protegê-lo. E é isso que o Senhor fez. Em toda a sua movimentação. Até quando ele entrou no templo. E com o chicote ele começou a derrubar as coisas ali. Até a ira do Senhor, ela é baseada no seu amor, no seu zelo, o zelo pelo bem. E eu quero falar que cabe a mim e a você dar continuidade a isso. A mútua edificação. Eu quero ler um texto antes de Romanos. Você pode até deixar marcado aí Romanos 14, 19, mas eu quero ler primeiro Gálatas 5, 14 a 17. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e vos devorais uns aos outros, vede, não vos consumais até também uns aos outros. Vou ler esse, que esse é bacana demais, irmãos. Esse versículo aqui tem tudo a ver com muitos lugares hoje. Se vós, porém, vos mordeis e vos devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Assim como em Coríntios, assim como em Gálatas, hoje, irmãos, infelizmente, nós confundimos algumas coisas. Parece que nós esquecemos de para quem que nós estamos trabalhando e servindo. Nós estamos aqui, devemos estar aqui para uma coisa, para edificar a igreja do Senhor. Isso que importa. Porque no final das contas, o desfecho de toda a história é Deus vir habitar no meio do seu povo, é Yeshua se encontrar com a sua igreja. E parece que muitas vezes nós temos a tendência de pensar que Deus, a aliança do Senhor, como Ele se move, Deus se move por meio de alianças. Às vezes nós temos a inclinação de pensar que Deus tem um negócio particular comigo, ou com você. Que você se coloca num lugar, às vezes, talvez de juízo, um lugar acima dos outros. Irmãos, Deus não tem um negócio particular comigo. Deus não tem um negócio particular com você. Não, com ninguém. Deus tem algo com a igreja. Deus tem algo com o corpo que Ele está edificando. Deus tem algo com o prédio que Ele fala que é a sua habitação. Não é um prédio feito por mãos humanas, mas são pessoas conectadas na única fonte de unidade que existe, a qual pode gerar saúde para mim e para você. Essa fonte de unidade que pode transformar um casamento, que pode transformar uma casa, que pode transformar uma cidade, que pode transformar uma nação, que vai transformar um dia todo o planeta, se chama Yeshua. Cristo é essa fonte de unidade. Se Ele estiver dentro dos nossos relacionamentos, antes de nós pensarmos que Deus tem alguma coisa especial comigo, particular, antes de pensar que a obra que Ele tem é a partir de mim, é algo especial, é o meu ministério, é a minha movimentação, não, irmão, não se trata nada de nós. É tudo por causa dEle, por Ele e para Ele. Nesse reino há um rei. Está muito claro nas Escrituras. Infelizmente vão vir vários falsos cristos para tentar desvirtuar a minha e a sua atenção, nos distrair. Mas eu quero falar que nesse reino só existe um Cristo, um rei. E Ele deixou a sua verdade, a sua palavra pura, santa, mergulhada no amor, nas características, nos frutos do Espírito que geram edificação, que trabalham para edificação, para que eu e você não venhamos nos perder em nenhum momento daquilo que Deus está fazendo. A régua,
O prumo ainda é a verdade, é a palavra. Não interessa o que eu acho e o que você acha, por melhor que sejam os nossos argumentos. Não interessa. Os nossos argumentos, uma vez que nós somos impactados com a glória de Deus, com o Espírito que clama dentro de mim e de você, Ele deveria nos empurrar para a palavra, nos debruçarmos na palavra e buscar Deus. Eu tenho os meus argumentos, eu tenho os meus sentimentos, mas eu quero saber dos teus sentimentos. Eu quero saber da tua palavra. Eu quero saber do teu coração. O que passa no seu coração, Senhor. O que passa no seu coração. Versículo 16: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Há uma guerra aqui. Há uma guerra entre o espírito e a carne. Eu falei para vocês que o espírito, pelo Espírito do Senhor, opera a vontade de Deus para a edificação da igreja. Mas a carne gera divisão. A carne, irmão, ainda por mais bonita que a obra seja, por mais espetacular, por mais visível, famosa que seja, quando está na carne, ela nunca vai operar edificação, mas ela opera divisão, destruição. Não pode vir nada de bom da carne. E Paulo fala: se vocês andam no Espírito, uma pessoa que anda no Espírito, irmãos, ela vai produzir baseado nesse lugar. E as coisas que vão aparecer na vida dela, com base aonde ela vai estar edificando, você pode ler, eu não vou ler, mas você lê todo o capítulo 5 de Gálatas, você vai ver sobre amor, paz, mansidão, longanimidade. Você vai edificar a partir desse território, desse lugar. Então qualquer movimentação minha, assim como de Cristo, quando pediu para João escrever as cartas para a igreja, não eram cartas de ira, mas eram cartas de um rei apaixonado pela sua igreja, pedindo para eles: se arrependam e voltem para mim, se arrependam e voltem para o lugar de onde vocês não tinham saído. Era um rei apaixonado, como Jeremias fala, de um noivo apaixonado por uma noiva que, ainda que traiu ele com muitos amantes, mas ele era encharcado de amor. Até a ira do Senhor transmite, tem como base o seu amor, porque Deus é amor. Por isso que quem anda no Espírito, você vai ver que vão produzir as mesmas coisas. Você quer saber se eu ou se qualquer pessoa está fluindo nesse lugar? Observe os frutos, para ver se o que ele faz vai transmitir essas características, ou vai transmitir as características da carne. Em algum momento nós podemos ter deslizes, é lógico que nós vamos ter, porque nós somos imperfeitos, estamos sendo impactados por essa palavra. Um dia uma pessoa chegou para mim e falou esses dias, várias pessoas já falaram isso: tá, mas a igreja está toda, as pessoas, tudo errado ali dentro, cheio de gente com problema. E eu falei: mas é justamente isso que faz a gente procurar nesse lugar Jesus, de estarmos juntos, animando, encorajando, estimulando uns aos outros. É porque nós reconhecemos os nossos pecados, nós reconhecemos que nós precisamos de Deus, nós reconhecemos que sem Cristo nós não somos absolutamente nada. É só por isso que eu estou aqui, é só por isso que eu posso pregar o Evangelho para você hoje. Porque eu reconheço que na realidade, mais do que ontem, eu reconheço hoje mesmo, eu reconheci mais ainda o quanto que eu preciso de Deus. O quanto que não há nada em mim que Deus possa falar uau, a não ser o seu Espírito, que é uma parte dele mesmo que ele colocou em mim. Porque da carne nada se aproveita, absolutamente nada. Agora olha o que diz Romanos 14, 19. Como então, pastor, como promover essa edificação mútua? Mútua por quê? Porque ninguém edifica a igreja sozinho. A igreja se edifica juntos. Eu não sou igreja sem você. Romanos 12, 5 diz que nós somos o corpo de Cristo e individualmente membros uns dos outros. Irmão, Deus, Ele fez uma pegadinha conosco. Ele colocou assim um jeito de... não tem como sair.
Não tem, irmãos, como você falar hoje assim, ó, ninguém, absolutamente ninguém pode falar isso. Olha, pastor, o meu negócio é só eu e Deus. Não existe isso. Porque se você não consegue amar aquele que você vê, como você vai dizer que você ama aquele que não vê? Isso Deus, ele nos coloca na parede. Não adianta, eu escolhi ser amado a partir de pessoas. Eu escolhi ser amado, eu provei até onde você pode ir comigo. E não é por sentimentos, não é dependendo de circunstâncias. Você vai ver que é por causa de uma verdade, é por causa de um propósito, é por causa de um propósito que pode nos unir na edificação de Deus. Agora, como, pastor? Como fazer para funcionar? Porque é difícil, irmãos. Amar nesse padrão aqui, edificar nesse padrão aqui, irmão, é muito fácil nós criarmos movimentações humanas a partir da nossa vontade, da nossa capacidade, da nossa força. Por isso que tem tanta gente cansada. Agora, uma vez que você quer se entregar e ver Deus se mover, pastor, e a obra? Né? O ativista vai dizer, e a obra, pastor? Temos que fazer a obra. Quero fazer a obra. Eu tenho que fazer alguma coisa. A obra. Tem gente que parece literalmente um pedreiro espiritual, né? A obra. Irmão, se Deus tivesse uma linguagem de amor, não é serviço, é relacionamento. As coisas têm que brotar do relacionamento. Deus não quer simplesmente um escravo. Deus não quer um escravo. Deus quer filhos. No último dia vai ter um monte de pedreiro que vai chegar para o Senhor e falar, olha, Senhor, eu construí um monte de coisa para ti, Senhor. Eu expulsei demônios, eu curei enfermos, eu fiz maravilha acontecer, Senhor, no teu nome. Estelionatário, irmãos. Fez sem autorização. E o Senhor vai falar para ele assim, ó, com base na linguagem de amor dele, o Rei dos Reis vai falar, eu não conheço vocês. O conhecer de Jesus, sabe o que é? Não é você, sabe? Você pode dizer assim, ó, eu conheço o pastor Fernando. Não, você não me conhece. Quem me conhece mesmo são os amigos mais perto. Quem me conhece mesmo é a minha esposa. Quem me conhece mesmo são as minhas filhas. É esse tipo de conhecimento que Deus quer que você deseje. A igreja nunca deveria perder o anelo pela sua presença. Antes de querer fazer qualquer coisa, antes de querer realizar qualquer obra, porque qualquer obra que nós formos fazer fora desse amor, nós vamos ouvir em algum momento, se você não voltar para esse amor, você vai se dar mal, filho. Muitas pessoas deveriam parar o que estão fazendo. Isso não é uma apologia para não fazer nada. Não, eu não estou falando isso. Eu estou falando para você fazer, porque a fé, ela é dinâmica, ela é prática, o amor é prático, extremamente prático, mas existe já uma avenida preparada para você fluir nela. Efésios, Paulo fala que Deus nos salvou pela graça, mas Ele já preparou as boas obras para que você andasse nelas. Na realidade, o relacionamento com Deus, eu aprendo uma coisa aqui, que no relacionamento com Deus eu descubro essas obras para andar nelas. Agora na carne, eu vou tentar criar elas, criar obras para que sejam minhas, para que eu possa fluir nelas, para que eu possa desenvolver algo nelas. Na carne, ninguém agrada a Deus, absolutamente ninguém agrada a Deus. Mas como então edificar? Nós vamos ver isso agora, porque o negócio é que o segredo é porque é mútuo, é ceia hoje. Então é um corpo, nós temos, não é um negócio, eu não tenho negócio somente com Deus. A minha aliança não é somente com Deus, é com a igreja, é com você. Agora, como manter isso e como fazer isso funcionar para ter continuidade? Romanos 14, 19. Aleluia, nós te adoramos, Senhor. Aleluia, cura o nosso coração, Senhor, essa noite, em nome de Jesus. Cura, Senhor, nós clamamos pela cura para a tua igreja, em nome de Jesus. A tua vontade, Senhor. Romanos 14, 19 diz: sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Edificação aqui é uma ajuda, uma assistência mútua que as pessoas recebem em meio aos relacionamentos. Irmãos, qualquer movimentação da igreja,
qualquer movimentação minha que não promova esse tipo de relacionamentos de aliança, relacionamentos ao qual o Cristo, ele procurou desenvolver. Você percebeu já o que Cristo fez? Cristo poderia ter aberto um grande movimento no deserto, uma grande congregação com milhares de pessoas, mas Jesus, ele se importou em estabelecer, em criar relacionamentos pessoais, relacionamentos de aliança. Eu tenho orado isso: Deus, eu quero construir, eu quero gastar minha vida construindo relacionamentos de aliança, e que isso seja uma rede, que as pessoas aprendam a fazer isso, Senhor, porque nós estaremos nos ajudando, cooperando mutuamente, nós estaremos nos edificando mutuamente. Não há como acontecer a edificação mútua se você não estiver em relacionamento com os seus irmãos. Então nós estamos vivendo em dias que é muito fácil nós movimentarmos muitas coisas, mas não sair da superficialidade. Nós movimentamos muita coisa, e no deserto muitas pessoas eram curadas, muitas pessoas eram tocadas, muitas pessoas comeram e foram saciadas. Jesus curava muitos, milhares e milhares, 5.000 homens, num grande evento, fora mulheres e crianças. Mas diz a palavra que não deixou de ser um ambiente superficial. Você foi descobrir o quanto era superficial quando Jesus quis engrossar a palavra. Eu quero dar um negócio mais grosso para vocês. Eu quero revelar algo mais poderoso para vocês. Eu quero falar que na realidade o pão que eu quero dar para vocês não é esse pão aqui. O pão aqui um dia eu dei para vocês. Esse pão é perecível. Você vai comer, você vai se saciar, mas logo depois, passando algumas horas, você vai ter fome de novo. Na realidade, ele é só um exemplo do que eu quero dar para vocês, porque eu quero dar para vocês é a minha carne, o meu sangue. Aí, irmão, ele convidou para mergulhar profundo. Aí ele convidou para entrar em aliança íntima com ele. Ele convidou você para entrar num lugar que nem todos querem entrar. Um lugar de vulnerabilidade, porque relacionamentos você se torna vulnerável. Não há nenhum lugar melhor do que os relacionamentos pessoais íntimos para você deixar, até os seus defeitos começam a aparecer com mais frequência. E é assim que nós somos curados. Então ele falou, no momento que ele deixou as coisas mais profundas, os homens começaram, aqueles que gostavam de superficialidade, deixaram todos foram indo embora, até que ele virou para os discípulos, aqueles que ele gastava mais tempo, que investia mais, que tocava mais nele, que observava mais. Ele falou, e vocês? Querem me deixar também? Eles falaram, não, Senhor. Para quem nós vamos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Irmãos, que tipo de obra você quer fazer? Que tipo de edificação você quer participar? Você quer participar de uma edificação de homens, a qual é feito na carne, ou você quer andar no Espírito e participar da edificação de Deus, da casa de Deus, que se chama igreja? O príncipe desse século tem trabalhado para o mundo odiar a igreja, e a igreja vai ser odiada. Eu creio que a igreja vai ser vista como uma escória do mundo, porque no momento em que você vê uma boa parte da igreja querendo ser aplaudida pelo mundo, eu começo a ter as minhas dúvidas, porque Jesus começou a falar. Ele falou para os seus discípulos, olha, Pai, eu dei as tuas palavras, eu dei para eles, e o mundo odiou a eles. Se você guardar, quanto mais você guardar as palavras do Senhor, mais o mundo vai te odiar, filho. Não adianta você querer outra coisa. Não adianta você querer like, aplauso, não adianta você buscar qualquer outra coisa. Quanto mais você guardar a palavra do Senhor, quanto mais você andar no Espírito, quanto mais você trabalhar para edificar a edificação de Deus, mais odiado você vai ser da cultura desse século, do Deus desse século. Mais contrário você vai ser. A edificação é impossível sem o Espírito. A edificação da igreja, ela é impossível desenvolvermos na carne. Totalmente impossível. Eu até vou arriscar, irmão, falar para você que líderes que não acreditam ou não promovem relacionamentos não trabalham para a edificação da igreja. Eles trabalham para uma casa de show. Eles trabalham para fazer espetáculos.
Há vários espetáculos de stand-up hoje dentro dos templos. Mas líderes que entenderam o que Deus está querendo fazer, eles têm coragem também. Eles não só amam estar com a multidão, mas eles têm coragem de deixar as multidões e promover relacionamentos de intimidade a fim de gerar discípulos. Porque o que vai gerar continuidade, Jesus sabia, a continuidade não está na multidão, não adianta, a continuidade nunca está na multidão. A continuidade ela é determinada em pequenos relacionamentos, em relacionamento pessoal, de aliança. Por isso que Deus se move por aliança. Por isso que Deus tem um negócio santo com casamentos. Por isso que Deus falou em Malaquias, para ajudar você, tocou na minha santidade quando você foi infiel à sua mulher. Por quê? Porque Deus sabe que a fórmula, o segredo para gerar continuidade de Cristo, da primeira vinda até a segunda vinda, são alianças, se perpetuando até que Yeshua volte. O diabo sabe disso. O que o diabo está fazendo? Destruindo qualquer tipo de aliança. Então Romanos 1 fala que nos últimos dias os homens seriam infiéis, ingratos, profanos, quebradores de aliança. Irmão, se você consegue vislumbrar com seus olhos espirituais o estrago que nós estamos vendo nesses dias, se nós não estamos conseguindo ver os casamentos sendo sustentados na presença de Deus, supostamente na presença de Deus, o que nós vamos esperar do amor ao próximo? Porque o mais próximo que eu conheço é a minha esposa. O mais próximo da minha esposa sou eu. Se eu não consigo me entregar por ela, como que eu vou vir aqui e vou dizer para você que eu amo o Senhor? Aliança, irmãos, não tem a ver com vontade humana, com sentimentos humanos. Aliança tem a ver com propósito divino. Por isso que ela tem um caráter representativo. E Paulo ele vai dar o segredo, ele deu o segredo para nós aqui. Vocês querem manter uma aliança? Vocês querem trabalhar para aquilo que Deus está edificando? Então façam uma coisa para vocês. Todos entendam isso. Sigam a paz e a edificação mútua. Seguir a paz é algo tão difícil, porque Deus falou na sua palavra, olha, aonde, Ele já deu o segredo para mim e para você. Aonde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, eu vou estar ali. Olha como o negócio é difícil, porque Deus podia falar, onde houvesse 100, aonde houver 1000, eu ia estar ali. Não, Ele falou 2 só. Nós estamos aqui em 400 pessoas, mas se tiver pelo menos 2 reunidos aqui dentro, não é junto, é sujeito completamente ao senhorio de Cristo. São pelo menos 2 que morreram para a sua própria vontade, para servir totalmente à vontade de Deus, sujeito completamente a Deus e ao seu propósito. Aonde, e uma pessoa dessa, ela não vai mais viver pensando, olha, mas e os meus planos? E a minha vontade? Eu tenho projetos também. Não, você pode ter projetos, mas eu quero falar para você que a unidade não é o seu projeto está em primeiro lugar. A unidade depende da minha vida colocar o propósito de Deus em primeiro lugar, e na sua também em primeiro lugar. Nós vamos ter um lugar de encontro assim. Se você aí na sua vida colocar Cristo e a sua vontade em primeiro lugar, e eu fazer a mesma coisa aqui na minha vida, então nós vamos ter uma fonte de unidade. Deus vai estar nesse lugar de uma maneira poderosa, porque vai haver homens não interessados na sua própria vida, na sua própria existência, no seu próprio ministério, trabalho, serviço, seja lá o que for, mas vai haver alguns homens interessados em promover a vontade de Deus. Por isso, irmãos, que você vai começar a perceber que foi o preparo, o desenvolvimento dos discípulos até a morte de Cristo. Porque para edificar Atos, a igreja em Atos, não bastava o movimento que eles viveram até o sepultamento. Porque até o sepultamento, por melhor que foi o ensino, por melhor que foi o treinamento, todos deixaram. Ficou um só. Todos foram embora. Judas traiu, entregou o mestre.
Irmão, para o movimento que Deus queria fazer, desejou fazer em Atos, Judas não tinha espaço ali. Porque o movimento de edificação da igreja não há lugar para egoísmo, não há lugar para humanismo, não há lugar para botar a sua vida em evidência, não há lugar para o homem ser protagonista. Então, não somente Cristo teve que morrer, mas ele teve que ressuscitar e agora enviar do seu Espírito com os princípios do céu para ele tabernacular naqueles homens. Então, por isso que eu falei que na igreja de Atos não havia lugar para Judas. Porque os homens que estavam ali para ser cheios, eles precisavam experimentar algo chamado paz, uma harmonia entre eles. A harmonia, irmão, não é simplesmente você confundir essa paz com um mar de rosa, com a ausência de conflitos. Não, nós podemos ter conflitos, nós podemos ter tribulações, nós podemos ter lutas e vamos ter muitas delas. Foi profetizado, inclusive. Agora nós podemos ter paz. Paz, irmãos, não depende de lugar geográfico. Paz é uma harmonia. Eu tenho paz com a minha esposa, mesmo não estando no mesmo lugar geográfico com ela. Por quê? Porque eu tenho uma aliança com ela e há uma harmonia entre nós, há uma concordância entre nós. Irmão, se tem uma das coisas mais difíceis para nós desenvolvermos hoje como ser humano, é concordância. Não é só onde 2 ou mais estiverem reunidos que Deus estaria ali. Deus chegou ao ponto de falar para os discípulos: o que vocês agora ligarem na terra, haverá sido ligado no céu. Sabe o que é isso? Deus pegou uma extensão e deu na mão dos discípulos e falou para eles: se houver concordância em vocês, não é para cada um, não é que cada um tem a ponta da extensão. Deus deu a ela para a igreja. Agora, o que a igreja concordar aqui, se houver concordância aqui, baseado na vontade de Deus, como Jesus falou: se eu estiver em vós e vocês estiverem em mim, vocês vão pedir qualquer coisa para o meu Pai e Ele vai fazer. Por isso que Ele falou: se vocês ligarem aqui, pode ter certeza, papai está segurando a outra ponta lá no céu. É uma extensão grande, irmãos. É uma baita de uma extensão. E Ele deu para a igreja. Só que a igreja muitas vezes está tentando plugar em um monte de lugar, fazer um monte de coisa, independente de Deus, independente da vontade do Senhor. Mas é bom. Está igual Saul. Não, nós poupamos o melhor do rebanho para o Senhor, porque Deus é digno do melhor do rebanho. Mas Deus não pediu aquilo ali. Talvez Deus não pediu muitas das nossas reuniões. Talvez Deus queira uma outra coisa, que talvez a igreja precisa compreender melhor. Na realidade é por que nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo, e o que nós estamos fazendo, o que está produzindo hoje, o que está sendo gerado com aquilo que nós estamos fazendo. Porque se não for a partir de Cristo, do seu amor, não vai ser gerado aquilo que Ele quer. Por isso que João escreveu para Éfeso: vocês são bons, vocês são uma baita de uma igreja, talvez aquela igreja que todo mundo queria entrar, talvez ia ser a melhor hoje, fantástica. Até parece que Deus tem um pouco de injustiça quando você olha João escrevendo: nossa, mas a igreja devia ser perfeita. Por que Deus tem alguma coisa contra ela? É porque Deus não tem negócio com a estética. Deus não tem negócio com rituais externos. Deus, Ele mostrou quando enviou Jesus que o que Ele quer mesmo é as coisas escondidas. Ele quer mesmo aquilo que é oculto. Ele quer mesmo aquilo que há dentro de você. Você pode fazer o melhor culto, se for só do lado de fora, irmãos, não serve para nada. Você pode cantar os melhores hinos, você pode pregar o melhor sermão, mas se for só do lado de fora, não serve para nada. E não adianta, pode até movimentar muita coisa aqui fora, mas se não movimentar aqui dentro. Por isso que Deus falou: o lugar que Deus mais gosta de estar com você, o lugar que Deus mais gosta de estar comigo, não é aqui em cima, é dentro do meu quarto. Quando eu tenho coragem de fechar a porta e ficar lá sozinho,
aonde eu me torno totalmente vulnerável a Ele. É como um casamento, irmãos. Quando você casa, por isso que Deus fala que seja a sua palavra sim, sim e não, não. Quando você casa, quando eu casei com a minha esposa em 1998, eu disse sim, ela também disse sim. Já não tem mais nada que é meu, não tem mais nada que é dela. Agora nós somos totalmente vulneráveis. Aquilo que é meu é dela, aquilo que é dela é meu, é tudo comum agora, não há mais nada. E se é assim num casamento, como que nós vamos pensar hoje, sendo igreja, tendo uma aliança com Cristo, que agora tudo que é dele é nosso, mas tudo que é nosso é nosso? Sabe aquela mulher, os dois trabalham fora, mas o dinheiro dela é dela e o dinheiro dele é nosso? Já viu isso? Vários lugares, irmãos. Aqui em Itajaí não tem. Glória a Deus. Mas tem gente assim, irmãos. A mulher trabalha, o dinheiro é dela. E o dinheiro dele é nosso. É a mesma coisa que estão fazendo com Cristo em muitos lugares. Senhor, o que é teu é nosso. Mas o que é meu, é meu. Irmão, uma vez que você tem aliança, por isso que tem coisas que ninguém vai entender se não estiver na aliança. Tem coisa, irmão, essa geração ela está sendo sacrificada, ela está sendo afastada de entender o que é um relacionamento dentro de uma aliança, o que é se tornar vulnerável a outro, totalmente vulnerável, totalmente sem nada entre os dois, não há nada. Deus, Ele se move por aliança. E eu quero falar, Ele está querendo construir uma com você dentro da igreja, fazer parte, trazer você para dentro. Não, Deus não tem algo particular com você. Ele não vai vir buscar você, Ele vai vir buscar a igreja. Ele vai se encontrar com a igreja. Por isso que eu pedi, Deus, derrama sobre nós o amor de Cristo pela igreja. Quem não ama a igreja não pode amar o Senhor. Não adianta falar, Senhor, eu te amo. Não, você não ama. Se você não ama aquilo que Ele ama. Ah, mas tem um monte de gente causando escândalo. Tem, está profetizado, infelizmente. Mas Ele falou, não arranca, não tira. Porque é necessário que o joio vá até o final com o trigo. E os meus anjos vão vir cuidar disso. Enquanto isso, vocês vão amar uns aos outros como eu vos amei. Enquanto isso, vocês vão perceber uma coisa, que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Nisto vocês vão conhecer os meus discípulos. Não é pela pregação, irmãos. É por amor, misericórdia. Procurar a paz, seguir a paz, é você procurar desenvolvê-la através de mansidão, paciência, misericórdia, longanimidade, compaixão. O Senhor chega a falar, se você tratar os outros com misericórdia, você também será tratado com misericórdia. Muitas guerras na história foram feitas em nome de Deus. E eu aprendi uma coisa, a ferida, quem trabalha com aconselhamento sabe o que eu estou falando. A ferida mais difícil de ser curada é as feridas feitas em nome de Deus. Quando uma pessoa pega uma arma, seja física ou espiritual, e ela age em nome de Deus. Deus é tão fantástico, Ele poderia te matar agora. Ele poderia me matar agora. Mas tem coisas que Ele deixou para o último dia. Por quê? Porque Deus não desiste de ninguém. Enquanto tiver fôlego, tem jeito. Porque o Espírito que clama dentro de mim e de você, Ele não clama por vingança. Ele clama por relacionamento. Ele clama, Abba, Pai. Ele não clama por vingança. Edificação é impossível sem o Espírito. Sigam as coisas que tendem a obter, preservar ou promover a paz entre os irmãos. Vou repetir para você. Você mesmo, eu, você, todo mundo aqui, todo mundo que está assistindo isso, se vocês querem edificar a igreja, por favor, sigam as coisas que tendem a obter, preservar ou promover a paz entre os irmãos. E para isso você vai ter que
buscar mansidão, humildade, abnegação, amor. Essas coisas contribuem para gerar paz. A paz não é gerada, irmãos, com coisas da carne. A paz é gerada com os frutos do Espírito. A paz é gerada e trabalhada e promovida, mantida e obtida por homens que começam a andar no Espírito. Se é que nós estamos no Espírito, andemos também no Espírito, promovendo a paz. Por quê? Porque é impossível. Aqui Paulo trata em Romanos 14 duas palavras que elas estão casadas. Não há como separar paz e edificação. A edificação da igreja só ela é feita com paz. E não é ausência de batalhas, de lutas eu estou falando. É de harmonia, de concordância, de unidade. Por isso que unidade não é gerada na carne. Unidade não é institucional. Unidade não é gerada por estratégias humanas. A unidade só pode ser gerada através de Cristo. Se um casal, por pior que seja, pensa em um casal ruim. Pensou? Pensou em você, irmão? Não. Rapaz, quanto mais eu conheço Jesus, eu vejo que, olha, minha mulher é uma mulher de Deus. Por pior que seja a pessoa, o casal, se eles colocarem Cristo no meio, vai acontecer, irmãos, o que foi profetizado. Deus está fazendo isso na história. Você tem que entender o que Deus está se movendo, para você não tentar se mover, não criar o seu movimento. Vai no movimento de Deus. Tem gente que está querendo pegar uma outra onda, surfar uma outra onda. Surfa a onda de Deus, irmãos. Trabalhe para aquilo que Deus está trabalhando. Está os anjos tudo, está o Senhor, está todo o céu se movendo para uma coisa. O cara põe na cabeça que ele quer fazer uma outra coisa. Muitas vezes nós somos muito teimosos. Efésios 1, 9 e 10 diz que na plenitude dos tempos, Deus, aprove o Criador dos céus e da terra, aprove aquele que tem a terra como estrado dos seus pés. Ele disse que aprove a Ele, quando Ele enviou seu Filho unigênito para morrer por mim e por você, inaugurar um novo tempo. Todas as coisas precisam convergir para Cristo. Cristo é o único ponto de convergência. Quer gerar unidade? Quer fazer um movimento saudável, quer contribuir com a edificação de Deus, quer fluir nas boas obras? Então, irmãos, entenda, se você não colocar Cristo no centro, se você não trabalhar, cooperar com o movimento que Deus falou em Efésios 1, 9 e 10, você está fora. Deus está apontando para cá e você está apontando para cá. Deus está centralizando, convergindo tudo, tanto no céu quanto na terra, em Cristo Jesus. Por isso que quando nós adoramos a Deus de uma forma especial, quando nós entronizamos Cristo de uma forma especial, o ambiente muda, irmãos. Por misericórdia, mas muda. Muda porque nós estamos colocando, entendendo, nosso coração está colocando, entendendo, se sujeitando completamente a Cristo, todos juntos. Por isso que quando nós começamos aqui a ministrar, eu pedi a sua ajuda. Porque não adianta vir aqui falar bonito, não adianta vir aqui preparar um sermão, não adianta a gente ter um cultaço, se Cristo não está no lugar que Ele deve estar, no meu e no seu coração. Incompatibilidade, irmão, existe uma incompatibilidade entre o Espírito e a carne. A palavra ainda é: edificai-vos uns aos outros. Edificar um ao outro na fé e santidade. É edificação ou ajuda, uma assistência mútua na vida espiritual que os cristãos recebem em suas relações entre si. Eu estou vendo, irmãos, um mal na nossa geração. Parece que os crentes estão ficando independentes. Parece que são seres autônomos. Não, irmãos, a saúde. Por isso que Hebreus 10 fala: à medida que vai se aproximando o último dia, não deixe de congregar. Fiquem juntos. Por quê? Porque eu vou falar um segredo para vocês, irmãos. Vou falar um segredo para a igreja aqui de Itajaí. Nos últimos dias, se você pensar, cair no erro de seguir sozinho, é só esperar o dia para você descobrir que você está desviado. Porque edificar a igreja
Você sabe quando que você sabe que você está participando? Quando você está vivendo entranháveis afetos com os irmãos. Pedro ainda chegou ao ponto de falar o seguinte, irmãos, complicou um pouco mais para nós. Ele falou assim, amai-vos ardentemente. Amai-vos ardentemente, irmãos. Não adianta fazer vista grossa, não. Não adianta pensar que vale, compensar uma coisa com a outra. O que Deus quer mesmo é amor, irmãos, não adianta. É aquilo que o pastor Luiz pregou no sábado aqui. O amor é a base de tudo, não adianta. Deus faz uma obra na alma pela fé e na igreja pela concordância, pela unidade. Em nome de Jesus. Estamos vivendo dias que será cada vez mais difícil, ao menos 2 concordarem. E você está vendo isso nos lares. A coisa está ficando tão feia que os lares estão manifestando isso. É tão espiritual, tão espiritual. Você pensa que o alvo são as minorias? Não, irmão, o alvo é tudo que pode manifestar e testemunhar da aliança de Cristo com a sua igreja, do seu amor. O alvo maior nesses dias é tudo que pode manifestar uma aliança como a do Senhor. Por isso que eu falei, vai ser cada vez mais difícil se nós continuarmos assim, vendo esses dias, se nós não vigiarmos, até mesmo próximo de nós, perceber pessoas concordando umas com as outras. Irmão, dias de rede social, todo mundo tem seu argumento, todo mundo pensa que está pensando uma coisa bacana, todo mundo tem que colocar ali. Todo mundo quer ser o senhor da razão, todo mundo quer ter razão nesses dias. Está ficando chato, irmãos. Você já viu, irmão? Você coloca um pensamento seu, gera um monte de movimento. Você coloca a palavra de Deus, aos pouquinhos nós estamos sendo aculturados. Mas eu quero falar uma coisa, irmãos. Sigam a paz e a edificação mútua. Sigam aquilo que vai manifestar os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Se você não sufocar o espírito que há dentro de você, se você perseguir e andar no espírito, você se tornar cada dia mais manso, humilde, longânimo, você vai promover isso que nós falamos aqui essa noite. Irmão, Deus não está atrás de crente nominal. Deus não precisa engordar um templo, encher um templo. Na realidade, aqui, os homens naturais como nós, eles vão querer contar quantas pessoas tinham aqui essa noite. Deus, Ele não olha assim. Deus olha quantos discípulos dele há nesse lugar. Quantos discípulos meus tem nesse lugar? Porque Ele não pode contar com estranho. Ele só pode contar com discípulos, com homens de aliança. E essa noite nós vamos celebrar a nossa aliança. Uma aliança que a palavra fala que ela é melhor do que todas as outras, porque dessa daqui, Cristo foi feito fiador. Você sabe o que é fiador? Quem já ficou de fiador aqui? Olha que bom, ninguém ficou de fiador aqui, né? Ninguém quer assumir, né? Porque o ser humano não tem a ideia do que é ser fiador direito. Porque eu já vi um monte de gente, crente, irmão, fala de crente, né? Crente faz coisa que até o diabo duvida. Aí o camarada crente vai ficar de fiador, assina um contrato sem ler, sem ver o valor, ele assina na camaradagem. Não sei se isso é camaradagem ou outra coisa, mas ele assina. Aí depois dá zebra, ele vai para o pastor. Pastor, deu problema, deu um BOzinho entre eu e o irmão, ele assinou lá um contrato, fui fiador, ele não pagou e eu tive que pagar. Mas é lógico, não, fiador é para quê? Fiador você está declarando, olha, eu pago se ele não pagar. Fica tranquilo, a nossa amizade não vai parar, eu estou assumindo a sua dívida, filho. Isso é ser fiador. A nossa aliança foi feita com um fiador. Deus prometeu e deu a garantia, se vocês não cumprirem, eu cumpro. Se vocês não morrerem, eu morro. O amor de Deus é esse, Ele não mata, Ele morre. Agora a gente fica de fiador, a gente quer matar o outro.
Pastor, fiquei de fiador, o meu irmão alugou imóvel, não pagou. O senhor acredita? Claro que eu acredito. Pode acontecer com qualquer um. Quem não entendeu na hora que assinou o contrato e quer terminar uma amizade, quer terminar uma aliança, quer acabar com tudo, é você que assinou de fiador e não entendeu. Fiador, você está assumindo com toda a consciência, de peito aberto. Se ele não pagar, pago eu. Isso é ser fiador. Isso é garantia. Agora pensa, nós vamos celebrar uma aliança que Cristo assinou a fiança. E ele já foi pagando já. Para nem esperar nada, porque ele já sabia que nós não ia pagar. Ele já sabia que a gente era durão, irmãos. Que era tudo velhaco. Ele sabia, não há diferença nenhuma, nenhum ser humano, todo mundo é velhaco. Espiritualmente não havia um justo sequer, diz a palavra. Tiveram um tempão ensaiando a lei. Por isso que Paulo fala, pela lei ninguém vai ser justificado. Ela só veio para mostrar o quanto que o pecado é ruim e o quanto que a gente é miserável. Para ver o que, pastor? A lei é boa, sabe por quê? Porque ela mostrou o quão santo e o quanto nós precisamos do nosso fiador. O quanto nós precisamos dele. Por isso que quando Deus enviou, ele já havia sido sacrificado na eternidade. Deus já sabia. A humanidade está perdida. Projeto humanidade está arrasado, destruído. Só tem um jeito de recuperá-lo: fazer uma arca. Fazer uma arca. Na primeira, os animais entenderam mais do que o ser humano. Na segunda, eu espero que seja diferente. Porque ainda há muita gente resistindo. A arca está aberta. A arca está aberta. E eu vou falar uma coisa para você. O meu papel não é tirar ninguém de dentro e nem empurrar ninguém de fora para dentro. O meu papel é só falar para todos, através da minha vida, que aonde eu entrei, você pode entrar também. Que a arca está aberta. E existe alguém esperando por você lá dentro. E vai ter gente que vai falar para você que a igreja fede. Fede mesmo, irmão. Mas é só ali que tem salvação. Como foi na primeira arca. Não há salvação fora dela. Todos que estão deixando de congregar estão pecando. Estão se desviando todos os dias. Nós somos feitos para estar juntos em Cristo.